Olá! Falando um pouco de se há salvação fora da igreja, nós poderemos aprender muitas coisas nestes momentos. Nós sabemos que muitos homens estão procurando a salvação, ou estão preocupados em não perder a salvação, muitos dizem, e outros estão preocupados em obter e como obter a salvação. Esta é a preocupação dos homens em toda a história. Por isso, muitos seguem até deuses, que não é o Criador. E neste momento, vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Há salvação fora da igreja? É importante sabermos que devemos responder às nossas perguntas somente e apenas de acordo às Escrituras. Nada fora das Escrituras que temos na Bíblia. Aqui na Bíblia. E eu apenas tomarei posse apenas das Escrituras para falar o que pretendo dizer. Se fala muito hoje, venha à minha igreja. E você vai ouvir Deus falar com você. Venha à minha igreja e você vai ouvir Deus falar com você. Vai ouvir Deus falar com sua vida. Lembrando que sabemos que o Criador não é chamado de Deus no texto hebraico. Mas eu vou chamá-lo Deus aqui porque aprendemos chamá-lo de Deus, para que não complique, para que se torne fácil o aprendizado. E o Filho do Criador não é chamado Jesus, mas eu vou chamá-lo Jesus aqui, para que não se torne complicado algumas pessoas que ainda têm dificuldade de entender isso. Mas vou chamá-lo Jesus conforme está na Bíblia, somente para que se torne fácil a compreensão das pessoas, de todos. Não quero que apenas poucos entendam, mas eu quero que todos, se possível, o máximo que puder, se Deus quiser, onde Deus alcançar, entenda. Eu quero que o máximo entenda. Sabemos que Jesus, que o Filho do Criador não é chamado Jesus. Ele é chamado Yahushua. Mas vou chamá-lo Jesus, como já falei, para que todos entendam. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, ele encontrou-se com a mulher de Samaria. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir, para ver se as coisas que eu vos falo estão de acordo às Escrituras. Os crentes de Bereia, eles examinavam as Escrituras, está escrito no livro de Atos, para ver se as coisas eram de acordo com o que os apóstolos diziam. Para ver se eram de acordo com o que os apóstolos diziam. E é por isso que tem muitas pessoas enganadas, porque elas não examinam as Escrituras para ver se aquilo que o pregador está falando é de acordo com o que as Escrituras dizem. Sendo assim, Jesus, o Filho de Deus, estava conversando com a mulher, ele pediu água a ela. E ela, como sendo tu judeu, pede de beber à mulher samaritana, porque eles não se falavam naquela época. Então, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. E naquela conversa entre a água viva, ele chegou ao ponto de mandar que ela chamasse o marido. E ela chamou, e ela disse, não tenho marido. Ele disse, disserte bem. Então ele fez uma revelação da vida dela. Ele disse a ela, que tiveste 5 e que agora tem não é teu marido. E ela disse, vejo que és profeta. Então, sabendo que ele era profeta, se admirou sobre o lugar onde se deve adorar o Pai. E disse, nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o local certo de adorar o Pai. Então Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis, os samaritanos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o Salvador,
O Salvador disse a ela: mulher, crê-me que a hora vem e já chegou, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Salvador falou isto para as pessoas, para aquela mulher. Ele estava dizendo: vem a hora e já chegou. Ele está falando de um novo tempo, uma nova época, em que a adoração não seria mais dentro de quatro paredes. E nós vemos que Roma, mais tarde, após o Salvador ser morto, ele construiu a religião cristã, o cristianismo, onde foi feito os templos e as pessoas se reuniam ali. E foi decretado na religião pelo Papa, que passou a ser chamada, a religião passou a ser chamada de a Igreja. E foi decretado pelo Papa que não há salvação fora da Igreja. Então, se alguém renunciasse, qualquer coisa absurda que Roma falasse, que esse templo falasse, que essa religião falasse, a liderança dessa religião falasse, era excomungada e tida como imunda e como profana e maldita. E como alguém que não seria salvo, era excluída, era a exclusão, a excomunhão. E a religião protestante, Lutero, quando a criou, ele trouxe coisas de lá. É por isso que as pessoas falam: venham para a igreja para ouvir Deus falar. Venham para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Venham para a minha igreja. Olha, você não quer nada. Nós chamamos as pessoas, elas não querem nada, meus irmãos. Vemos as pessoas dizer. Mas na verdade eu quero apenas ser seu amigo hoje e te falar. Porque aquilo que o Salvador falou em Mateus 24, quando os discípulos em particular lhe perguntaram: que sinais haverá de que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada? E que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E ele falou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então surgiu-se grandes lideranças. Surgiram essas grandes lideranças e muitas lideranças desde Roma. É o que muitos ainda não entenderam. Quando você encontra um livro de história, você entende isso, você encontra lá isso. Que foi criada a religião cristã. Enquanto o Salvador não veio criar uma religião, não veio construir templos para adoração ao Criador. Ele veio ensinar os homens a adorar a Deus, porque o templo ele é da antiga aliança feita com Moisés. E João 1,17 diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Confira isto. Confira isto. Confira isto. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Hebreus 10 falam que a lei era a sombra das coisas que haveriam de vir, e não a imagem real das coisas. E se Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, então eu prefiro estar na verdade, que é Jesus, ora, do que estar na sombra. A sombra, se vocês estão olhando para mim, aqui que estou falando a vocês, enquanto você olha para mim, você vê a minha sombra aqui na parede, olha. A minha sombra está aqui onde eu estou passando a mão. Mas ela não sou eu. Ela não sou eu. Ela não é a verdade. Não é a realidade minha. Não é a imagem real minha. Não sou eu. Em Hebreus 10 está falando isso, que a lei é isso aqui. A sombra. A lei é esta aqui, a sombra da verdade. Que sou eu, da verdade. Jesus é a verdade. Eu não vou seguir a sombra que é Moisés, que é a lei de Moisés. Se ele disse, nem neste monte, que havia um templo lá no monte dos samaritanos, e havia um templo em Jerusalém dos judeus onde eles adoravam. Adorareis o Pai. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não sou eu quem vou construir um templo e chamar todos para dentro para adorar o Criador. Dizendo, venham, reúnam-se para adorar o Criador. Porque a adoração é feita em espírito e em verdade.
É com o coração voltado para o Criador. Se eu sou amigo, eu estou te dizendo a verdade. Eu tenho que te dizer a verdade. Em Efésios capítulo 2, alguns dizem, vamos à casa de Deus, pessoal. Vamos à casa de Deus, amigo. Vamos na casa de Deus ouvir. Muitos não querem ir para a casa de Deus. Se referindo àquele templo feito de cimento, de broco, paredes assim. Mas, em Efésios capítulo 2, versículo 18, 19 a seguir, por ali, discorrendo no 18, 19 a 20, Paulo fala, assim não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, nem sois da família de Deus, sois cidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo dedicado ao Senhor, no qual vós sois também edificados para a habitação de Deus no Espírito. A habitação de Deus em vós. Toda a igreja de Deus está sendo edificada para a habitação de Deus no Espírito. Atos 20 e 28 fala, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou no seu próprio sangue. A igreja de Deus está no singular, está no artigo definido. É isto que eu quis dizer? Me falhou a memória. Está no artigo definido. A igreja, não existe as igrejas. Existe a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Em Efésios 5, 29, fala que maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Sendo assim, a igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo fala, ele é o cabeça da igreja em Efésios capítulo 1. Confira isto. Ele é o cabeça da igreja, do corpo que é a igreja. E em Efésios 4 ele diz, há um só corpo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito. Há um só Espírito. A igreja que é o corpo de Cristo. E é o templo de Deus, de acordo com o capítulo 2, como citei, 18 a 19. E que é a casa de Deus, Hebreus 3, fala, a qual casa somos nós. Portanto, medite nessas palavras. A igreja somos nós e a casa de Deus somos nós. Nós daremos seguimentos mais ainda.